Boa noite, graça e paz, que Deus abençoe ricamente a todos vocês, todas as famílias aqui representadas, você que está em casa, acompanhando através do nosso canal no YouTube, Falando de Cristo na Estrada, e nas páginas também do Facebook, que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Eu trago um abraço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Bom Jardim, para você. Nós estaremos orando por você e por sua família. Lembre de nós também em suas orações. Você que está em casa, em nome dessa igreja, eu quero fazer um convite especial. Nós temos cultos aos domingos 19h30. Traga a sua família, os amigos. Estamos aqui no bairro Bom Jardim, uma igreja pequena, mas uma igreja que sabe recepcionar você e sua família. Nós temos um culto poderoso também na quarta-feira, às 19h30, poderoso porque é um culto de oração, culto que nós agradecemos e que fazemos também os nossos pedidos a Deus. E no sábado, o dia do Senhor, às 8h45 da manhã, abre as portas da igreja com louvor. Às 9h da manhã, nós temos aqui a nossa escola sabatina, a nossa classe bíblica. Estamos estudando um tema muito importante, que é morte, vida e ressurreição. E você é convidado também. Depois da escola sabatina, nós temos o culto divino, sempre com a mensagem que fala de amor, de paz e de esperança. Seja bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia, Bom Jardim. Bom, para você que me acompanha no canal, sabe, né? O meu nome é Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa Dona Vilma, mas já falei no vídeo anterior, ela está passeando, está lá no Paraná. Lá em Toledo, eu trago um abraço para os irmãos aqui da igreja e para você que acompanha o nosso canal. Em minhas mãos, como sempre, está aqui a amiga, velha companheira, Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Amém? Amém. O último vídeo que eu postei, eu preguei no sábado na igreja do Boa Vista. Então você aqui da igreja, se não assistiu ainda, assista, fala sobre a fé. A fé aplicada em tempos difíceis. Tempo difícil que se chama hoje, baseado em Miqueias capítulo 7. Miqueias, ele vai fechar ali as suas profecias, descortinando, abrindo o seu coração e vendo o que estava acontecendo na nação de Judá. Estava uma corrupção generalizada, depravação generalizada, desrespeito, deslealdade, e atingiu até a família. Ele não se cala diante do problema e ele fica abismado com tudo aquilo, espantado com tudo aquilo, mas ele termina dizendo assim: porém eu olhei para Deus. Porém eu olhei para Deus. E ao olhar para Deus, ele se tranquiliza, tendo a certeza de que os seus pedidos, as suas orações serão ouvidas, porque Deus está inclinando os ouvidos para ouvir a oração dos seus filhos aqui na terra. Amém? A situação do Brasil não é diferente, a situação do mundo não é diferente, mas a situação do nosso Deus, na disposição de inclinar os ouvidos e ouvir, atender o pedido dos seus filhos, também não é diferente ainda hoje. Amém, igreja? Amém. Aleluia por isso. Então você que está em casa, você pode levar os seus pensamentos, as suas orações a Deus, e Ele te ouvirá. Mas eu quero continuar falando sobre fé. A pregação hoje é sobre fé. É a vitória que vence o mundo através da fé. Então, querida igreja, o tema é como vencer as dificuldades do mundo pela fé. Uma ferramenta que está à disposição de todos nós. E qual o objetivo dessa mensagem? É comunicar a relevância da fé verdadeira em Jesus para a vitória segundo a Bíblia. E aí eu quero convidar a igreja para pegar a Bíblia, e você que está em casa também. Vamos abrir em 1 João capítulo 5. Abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 5. Verso 4 e verso 5. Como eu disse, nós vamos falar de fé. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo?
somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Quem vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Repito, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. Está a receita da vitória. A vitória de vencer o mundo, as suas paixões, as suas cobiças, os seus pecados, os seus problemas, tudo que está acontecendo aí ao nosso redor. O ingrediente é fé em Cristo. Queridos irmãos e irmãs, você que está em casa, nós vivemos em um mundo com grande diversidade de crenças e religiões. Mesmo assim, sabemos que se trata de um mundo caído, de um mundo perdido. Apesar de existirem muitas rotas espirituais, a Bíblia, ela aponta somente um caminho e um único Deus verdadeiro. E aí, para alguns pode parecer exclusivista, mas somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória. Eu não sei qual é a tua posição social. Talvez eu esteja falando para as pessoas pobres, classe média, classe alta. Talvez eu esteja falando para algum rico que fala, bom, essa pregação então não é para mim. Eu sou uma pessoa bem-sucedida. Mas a qualquer momento a morte, aquela que todos nós tememos, ela pode bater a porta da nossa casa. E eu pergunto para você, você sabe se você vai na primeira ressurreição, quando tocar a trombeta, ou você vai ter que ficar 1000 anos aguardando a segunda ressurreição, onde será julgado e atirado no lago de fogo? Irmãos, nós não sabemos. Disse-lhe Jesus, lá em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro meio, não é dinheiro, não é posição social, não é poder. O único meio é Jesus Cristo. Por isso, já que nós começamos aqui, eu vou abrir o nosso sermão falando sobre o que é fé. Eu sei que você, Kelvin e Luana, você vai assistir esse vídeo. Você, esta semana, se despediu de uma pessoa querida, como essa igreja também despediu, que é a dona Iraci. Nós sabemos que a dona Iraci, ela está descansando no Senhor. Ela dorme, aguardando o ressoar da trombeta, e ela vai ressuscitar no último dia, para receber a sua coroa de vencedora. Glória a Deus! E aqui a gente pede oração também por toda a família da dona Iraci, filho que está presente, a Kelly e Luana, que está nesse momento em lágrimas, ainda em pranto, pela saudade, a dor da despedida, e nós vamos orar para a família. Mas talvez alguém da família da irmã Iraci ainda não aceitou Jesus. Talvez você, olhando agora, fale assim, bom, eu tenho certeza que a minha avó estará lá no último dia, recebendo a recompensa das mãos de Jesus. Mas talvez você ainda não tem certeza, né? E você pode passar a ter certeza hoje desse breve reencontro. Breve reencontro, já já. Vai ser como um piscar de olhos. Toca a trombeta e os anjos terão a missão de reunir toda a família da dona Iraci, os de Rondônia, os de longe, todos, e juntos nós vamos para as mansões celestiais. Você quer ir ter essa vida eterna? Então se prepare. Olha, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro meio, meu irmão. Não há outro meio, minha irmã. Quero, Luana, que Deus possa confortar você e que faça de você uma grande missionária para você reunir o maior número possível de pessoas para nesse dia ter esse encontro maravilhoso também. E eu oro com essa igreja, para essa família e para todas as famílias que estão passando por algo parecido, talvez de uma despedida, de luto, talvez por alguém que esteja enferma, talvez por alguém que simplesmente foi e não consegue mais se reencontrar. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando
de aprender que o Senhor é o único caminho, o Senhor é a única solução para o problema apresentado nesta vida, meu Pai. É o único problema para a morte, porque só o Senhor tem o poder de ressuscitar, e nós estaremos te aguardando naquele dia, meu Pai. Conforte esta moça agora, a Kelly e Luana, toda a família da irmã Iraci, dê a eles a certeza da ressurreição, Senhor. Seja com a tua igreja, na missão de levar o Evangelho Salvador a todo mundo, inspirado pelo Espírito Santo e com a força de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. O que é fé? O que é fé nesse reencontro que eu estou falando? Paulo, escrevendo aos irmãos de Hebreus, capítulo 11, verso 1, ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Irmãos, a fé verdadeira tem como base o próprio Deus, Criador, único, verdadeiro, e fé também em tudo que ele disse, aqui na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. Diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e na sua palavra não é uma fé cega, não é uma fé sem base, não é uma fé sem compreensão humana. Deus nos deixou provas suficientes, escritas através da vida de Jesus Cristo, para termos uma fé sólida em tudo o que Ele nos disse, através da palavra de Deus. Homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo. O que significa ter fé em Jesus Cristo? Crer ou ter fé é muito mais do que saber. Muita gente sabe da história de Jesus Cristo. Muitos aprendem na teologia, numa leitura, a busca no Google. Mas crer e ter fé é mais do que saber, é mais do que ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Se você fizer uma pesquisa, a maioria das pessoas acreditam que Deus existe. Agora, ter fé em Cristo, irmãos, implica em confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar e mais, descansar em Deus. Isso é fé prática, real. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor. É Ele que comanda e nós obedecemos. E crer que além de ser o Senhor, Ele é suficiente para nos ajudar, para cuidar de nós e acima de tudo para nos salvar. Amém. O crente em Jesus, ele não precisa de ajudantes ou crenças auxiliares. Jesus Cristo é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Repito, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Querida igreja, aqui do bairro Bom Jardim, irmãos e irmãs, você que está acompanhando através desse canal, não há salvação em nenhum outro. Atos capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia por isso. Agora, qual é o alvo da nossa fé? Onde você está direcionando esse ato divino da sua vida? Qual é o objetivo central da sua fé? E eu respondo, pelo menos deveria, o objetivo central da fé em Cristo é a salvação. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6 até o verso 9. 1 Pedro 1, 6 a 9. Ele diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais precioso do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo,
ao qual, não havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. E olha esse final: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém. Irmãos, podemos crer num futuro melhor, podemos ter fé em curas, podemos crer em sinais, podemos crer em milagres, podemos crer em bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro, tudo isso é secundário. O alvo principal da fé em Jesus Cristo é a vida eterna. E essa vida eterna, esse sabor desse paraíso, dessa vida abundante, ela já começa aqui. Quando? Quando confiamos tudo nas poderosas mãos do Senhor. Quando isso acontece, temos a confiança pela fé que Ele nos acompanha por toda a eternidade, inclusive o tempo chamado hoje. Ele nos faz vitorioso hoje. Agora, quais são os princípios da fé na Bíblia? A fé salvadora, irmãos, meu querido amigo que está em casa, inclui conhecimento, aprovação, confiança pessoal em Jesus. Repito, os princípios da fé que a Bíblia nos aponta é conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus. A fé nasce quando damos ouvido à palavra de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém que fala: eu não tenho tanta fé, eu tenho pouca fé, o que eu faço para aumentar a minha fé? A fé nasce quando damos ouvido à palavra de Deus. Romanos capítulo 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu pergunto, quanto tempo você tem parado para ouvir a palavra de Deus? Quanto tempo você tem tirado para estudar a palavra de Deus? Quanto tempo você tem parado para conversar, abrir o seu coração a Deus? A fé é um mandamento bíblico. Marcos capítulo 11, 22, respondeu Jesus: tenham fé em Deus. É uma ordem, tenham fé em Deus. 1 João 3,23 diz que a fé é um mandamento que deve estar unido ao amor ao próximo, a Deus e ao próximo. Ele diz que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros. E a fé, irmãos, ainda é uma arma defensiva. A fé é uma arma estrondosa de defesa. Efésios capítulo 6, verso 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém. Não adianta o inimigo te atacar, não adianta o inimigo montar cilada para derrubar você. Embraça, vista o escudo da fé, use o escudo da fé, e com esse escudo você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tiago 2,17, a fé sem frutos é irrelevante. Talvez esteja falando para pessoas que imaginam ter uma fé imensa, mas está adormecido, não se move uma palha. A fé sem frutos, sem obra, é irrelevante. Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras por si, só é morta. Repito, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A fé exige ação. O crente é justificado pela fé. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé. Agora, olha que triste. E se retroceder, se voltar atrás, não me agradarei dele. Diz quem? Diz o Senhor. A fé é essencial para quem quer se aproximar de Deus. Eu pergunto, você busca se aproximar de Deus? Quer ter uma aliança com Deus? Quer caminhar com Deus? Precisa de fé. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém.
A fé vence os inimigos que surgem para nos atacar. Quais são os inimigos que estão nos atacando? A dúvida. Qual outro inimigo que nos ataca? A incredulidade. Qual é outro inimigo que nos ataca? O medo. Agora, a fé vence o inimigo que surge para nos atacar. Vence a dúvida, a incredulidade, o medo. Cai por terra diante da fé em Cristo Jesus. Tudo isso. Dúvida. Quem duvida, a Bíblia diz que é inconstante. Ora acha que crê, mas quando vem uma dificuldade, quando vem um transtorno, bom, a fé esfria. Ou talvez vá embora. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Irmãos e irmãs, querido amigo e amiga que está em casa, a dúvida pode ser natural, mas a dúvida pode ser também diabólica. Só que a fé vence as duas. Mas a fé, quando se apoia no poder de Deus, é sobrenatural e pode vencer a dúvida humana, natural, e pode vencer a dúvida diabólica, quando Satanás põe essa dúvida, como colocou na cabeça de Eva. Segundo inimigo que nos ataca, a incredulidade, a desconfiança momentânea, ou aquela desconfiança que rejeita totalmente o que Deus diz. Isso é pecado. João 16, 8 e 9, né? E quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Porque não crer em mim, não crer em Deus, não crer em Jesus, não crer no Espírito Santo e não crer no poder de Deus é pecado. Não acreditar que Deus é capaz de mudar a sua vida é pecado. A descrença está quase sempre associada à malícia, à esperteza ou à indiferença. Todos somos incentivados a crer, pois tudo é possível ao que crê, diz Marcos 9, 23. A fé nos leva a crer, principalmente nas promessas de Jesus. Um exemplo, somente pela fé nós podemos acreditar no retorno, na volta de Jesus para nos buscar. Precisamos ter fé para acreditar na ressurreição. E eu tenho fé, e eu acredito que se eu estiver morto, eu quero ouvir a trombeta e eu quero ressuscitar. Amém. E o terceiro inimigo é o medo. O temor é inimigo da fé. Quando sentimos medo, incerteza, ansiedade ou pavor, nós precisamos rapidamente agarrar-nos a Deus através da fé. Marcos 5,36, ao pai desesperado pela vida da filha, Jesus disse: não temas, crê somente. E eu falo para você, eu não sei a situação que você está vivendo, não temas, crê somente. Medo paralisa, medo nos deixa infrutíferos, mas Deus quer que avancemos, e avancemos confiantes nele sempre. Lucas 1,37, confie e não tenha medo, pois tudo é possível a Deus. Aquilo que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Confie no Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, 5 e 6. Para encerrar, igreja, e para encerrar, meus irmãos e amigos que estão em casa, quando eu olhei hoje, tinha 399 inscritos. Espero que você seja o 400, para nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Para nos incentivar e mostrar que é possível ter fé na Bíblia. A própria Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de fé e fé vitoriosa. E o conselho que eu trouxe para a igreja, e o conselho que eu trago para você, viva pela fé. E se você quer alguns exemplos bíblicos, viva pela fé como os heróis da antiguidade, apresentado ali no capítulo 11 de Hebreus. Verso 33, Hebreus 11, 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam boca de leões,
É longa a lista dos primeiros heróis da fé no capítulo 11. Se eu fosse falar todos aqui, extrapolaria o tempo. Viva pela fé como Davi. 1 Samuel capítulo 17, 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Amém. Viva pela fé, meu irmão e minha irmã, como aquele centurião, lá em Mateus capítulo 8 e também no verso 10. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa do centurião. Amém. E eu concluo, igreja, queridos irmãos, dizendo mais uma vez: viva pela fé. Deus nos convida a crer todos os dias, e se a nossa fé é pequena, podemos pedir como apóstolos de Jesus fizeram. Lucas 18:8, aumente-nos a fé, Senhor. Que essa seja a nossa oração, que ela seja curta, mas seja poderosa. Senhor, aumente a minha fé. Agora olha para mim, igreja, e olha para mim, você que está em casa. Pare tudo que você está fazendo, porque talvez você esteja tomando a decisão mais séria da sua vida hoje. Crer, ter fé é uma questão de escolha. Repito, crer, ter fé é uma questão de escolha. E a vida é assim, a vida é feita de escolhas. Você escolhe confiar em Deus, ou pode escolher apenas se simpatizar com as promessas que Ele fez. Mas como tudo na vida, a fé exige uma decisão. A fé, ela exige um passo. E você vai se comprometer por completo. E eu convido você, comprometa-se a crer em Jesus na noite de hoje. Comprometa-se a crer em Jesus. Comprometa a crer em Jesus. E se o Espírito Santo tocou o seu coração e você decidiu crer, fale amém. Agora, se você decidiu crer, permaneça firme na fé em Cristo. Mais cedo ou mais tarde, a sua fé será testada pelas circunstâncias da vida. E essas circunstâncias colocarão você em xeque, vai colocar em xeque toda a sua confiança em Deus. Não tenha medo, não desanime, não duvida, mas creia. Agora, eu vou fechar com 2 versículos bíblicos. Não vou fazer mais nenhum apelo para você que está em casa e nem para essa igreja. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Talvez eu esteja falando para pessoas que não foi, não vai e não está a fim de ir a uma igreja ouvir a palavra de Deus. Talvez esteja falando para pessoas que passam mais tempo diante de algum programa esportivo, de algum programa de entretenimento, que é bom, mas não tira tempo para 1 hora assistir um bom programa, por exemplo, da TV Novo Tempo, por exemplo, do nosso canal, para ouvir a palavra de Deus. E Paulo escreve aos irmãos de Roma: de sorte que a fé pelo ouvir, e ouvir não qualquer coisa, mas ouvir a palavra de Deus. Agora Paulo, quando ele escreve para os irmãos de Hebreus, não é uma carta, é uma epístola, porque ele escreve para um grupo de pessoas. Aqueles irmãos hebreus estavam sofrendo ataques. Os irmãos hebreus é um momento especial na história, porque eles foram convertidos por pessoas que tiveram contato com Jesus, pessoas que tiveram contato diretamente com os milagres de Jesus. Jesus tinha ido para o céu, eles estavam convertidos, mas agora estavam sendo perseguidos, eles tinham que fugir, estava difícil de se reunir na casa dos irmãos, e mesmo assim Paulo escreve essa carta, essa homilia, e ele diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns,
E eu vou repetir essa primeira parte. Para você adventista, para você de qualquer denominação, para você que não tem igreja, Paulo ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo: não deixemos de reunir-nos como igreja. Agora, olha só a situação: eles estavam perseguidos, o exército estava na rua, a comunidade cristã estava perseguida, eles eram presos, eram levados cativos. E Paulo, no meio de toda essa confusão, ele escreve: não deixem de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém, igreja? Querido irmão e querida irmã, não deixe de se reunir como igreja. Não faça como os costumes de alguns que estão deixando de se reunir como igreja. Procure encorajar uns aos outros, porque o tempo do fim nós sabemos que está chegando. Eu convido a igreja, nós vamos cantar mais um hino, mas eu quero me despedir de você que está em casa agora. Eu quero dizer que esses irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Bom Jardim, mas talvez você esteja em outra localidade, em outra cidade, procura uma Igreja Adventista do Sétimo Dia. Talvez você fale: mas eu sou de uma outra denominação. Não deixe de ir na sua igreja. Você faz parte do corpo de Cristo, você recebeu um dom, atue lá na sua igreja, como corpo, membro, parte do corpo de Cristo. Movimente, busque almas para Jesus. Que Deus abençoe ricamente a você. Eu pedi para o irmão desligar lá para mim. Que Deus abençoe ricamente a vocês, tá bom? E eu espero você no nosso canal Falando de Cristo na Estrada. Se já se inscreveu, muito obrigado. Se não se inscreveu, se inscreva. Que Deus abençoe, graça e paz, e até o próximo vídeo.